Então, hoje a gente vai conversar sobre esse tema, o sistema nervoso entérico. Olha só, quem diria, a gente ia falar do sistema nervoso de novo, mas a gente vai falar agora relacionado ao sistema digestório. É a parte do sistema nervoso que é denominada de sistema nervoso entérico, aquela que atua controlando o processo da digestão. Quais são os objetivos de aprendizado dessa nossa aula de hoje? Primeiro, nós vamos citar a inervação do canal alimentar. Isso é o primeiro objetivo que a gente quer cumprir com essa aula. Vamos também localizar os plexos do sistema nervoso entérico. Esse objetivo, em uma das aulas passadas, acho que foi a nossa primeira aula de introdução sobre o sistema digestório, né? Ou foi a segunda aula. A gente até falou onde estão esses plexos. Então, é um objetivo que é para ser relativamente fácil da gente cumprir, uma vez que ele está sendo trazido de volta de outra aula que a gente já deu para cá. A gente vai ver onde que se localizam os plexos de neurônios que fazem parte do sistema nervoso entérico. Vamos também definir as funções desses plexos aí presentes no sistema nervoso entérico, né? Esses grupos de neurônios vão servir para quê? Né? Uma vez que eles estiverem atuando, qual é a utilidade disso no processo da digestão? Vamos citar as fases da digestão também, vamos perceber aí o que está acontecendo em cada um dos momentos do processo digestório, ele sendo dividido em fases. E por último, vamos descrever a regulação neural e hormonal nas fases da digestão. Então não basta só a gente citar quais são essas fases. Vamos também tentar descrever os principais eventos que estão acontecendo em cada uma delas. Vamos começar por esse objetivo que eu deixei destacado em vermelho, citar a inervação do canal alimentar. Então, pessoal, quando a gente fala de inervação do canal alimentar, na realidade, todo esse processo de digestão ele está acontecendo sob o controle de dois tipos diferentes de ramos do sistema nervoso periférico. É o sistema nervoso entérico, esse é um dos ramos do sistema nervoso periférico, que está ali atuando no processo da digestão para controlá-lo. E o sistema nervoso autônomo, aí você tem que lembrar, né? As partes do sistema nervoso autônomo são aqueles dois ramos que eles se subdividem, o simpático e o parasimpático. Então, esse sistema nervoso autônomo com seus dois ramos, ele vai estar atuando também no processo da digestão, junto com o sistema nervoso entérico, regulando a intensidade da digestão. Quem controla diretamente a digestão em um ritmo basal seria o sistema nervoso entérico. Mas dependendo da necessidade do corpo, o sistema nervoso autônomo ele pode intensificar o processo da digestão para ele acontecer mais rapidamente, ou lentificar o processo da digestão para ele acontecer, né, como o nome já está falando, mais lentamente. Em se tratando do sistema nervoso entérico, ele também é conhecido como o encéfalo do intestino. É um sistema nervoso composto por aproximadamente 100 milhões de neurônios que estão aí distribuídos desde a parede do esôfago até a parede do ânus. Já o sistema nervoso autônomo, ele tem aí o papel principal de regular o funcionamento desse sistema nervoso entérico, fazendo com que, por sua vez, a digestão ocorra de maneira mais intensa ou mais lenta. Quando a gente fala do sistema nervoso autônomo, esse sistema nervoso autônomo, ele é subdividido em fibras parasimpáticas e também em fibras simpáticas. Especificamente, as fibras parasimpáticas, elas são aquelas que vão estar passando por dentro do nervo vago, esse é o 10º par de nervos cranianos, e vai endereçar-se a maior parte do canal alimentar. Por sua vez, também existem algumas fibras parasimpáticas que eles vão estar chegando ao canal alimentar por meio da medula espinal na região sacral. As fibras parasimpáticas que estão resultando dessa medula sacral, que vão em direção ao canal alimentar, elas vão por dentro do nervo esplênico pélvico, que é um ramo após a medula sacral. E essa região em especial, ela está aí inervando a última metade do intestino grosso. As fibras simpáticas, por sua vez, essas emergem de nervos que são torácicos e nervos que são lombares
da medula espinal, fazendo aí a sua atuação sobre o canal alimentar. Então, você tem o canal alimentar sendo inervado pelo sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático. Funções desse sistema nervoso autônomo, tanto para o simpático quanto para o parasimpático, em relação ao processo da digestão. As fibras parasimpáticas, quando elas estão com a sua atividade aumentada, os seus neurônios estão liberando mais neurotransmissores sobre o canal alimentar, esses neurônios do parasimpático com os seus neurotransmissores tendem a causar um aumento na secreção e um aumento na motilidade do canal alimentar. Como consequência, isso estimula o processo de digestão a acontecer mais intensamente. As fibras simpáticas, nós temos um pensamento contrário aqui. Elas causam uma diminuição da secreção e uma diminuição da motilidade do canal alimentar. Então, quando os neurotransmissores do parasimpático são liberados sobre o canal alimentar, isso tende a deixar mais lento o processo de digestão, porque a motilidade vai ser mais lenta e a quantidade de secreção também vai diminuir. Deixa eu aproveitar então essa nossa discussão rápida sobre simpático e parasimpático. A gente pode até fazer essas anotações já para você poder lembrar depois, hein? Vou anotar com a caneta, vai ficar feia a escrita, mas não tem problema, você subentende isso para mim, ó. As fibras parasimpáticas, o sistema nervoso parasimpático, de maneira geral, ele também pode ser chamado de craniosacral. Craniosacral. As suas fibras parasimpáticas saem ou de uma região cranial, que é o tronco encefálico, ou sacral na medula espinal, como está descrito aí, em especial para inervar o canal alimentar. As fibras simpáticas, revisando isso aqui lá do sistema nervoso, elas também podem ser, o sistema nervoso simpático como um todo, também pode ser chamado de tóraco-lombar. Tóraco-lombar. Porque as suas fibras simpáticas, elas partem de alturas torácicas e lombares da medula espinal. Então, torácica, né, realmente a região torácica da medula espinal, e lombar, né, correspondente à região lombar da medula espinal. Qual seria o neurotransmissor do axônio pré-ganglionar do parasimpático? Qual é o neurotransmissor do axônio pré-ganglionar do parasimpático? Qual dos dois você acha que é? É a acetilcolina ou a norepinefrina? Qual é o neurotransmissor do axônio pré-gânglio, por isso pré-ganglionar, do parasimpático? Do parasimpático, que é a mesma coisa que eu falar crânio sacral. Qual é o neurotransmissor pré-ganglionar? Só para você lembrar disso, que isso aqui é importante. Então, a maioria falou que é a acetilcolina, e vocês estão corretos em maioria, realmente é esse. O axônio antes do gânglio, por isso pré-ganglionar, para o parasimpático, ele libera acetilcolina. Corretíssimo, corretíssimo. Vou repetir agora, vou fazer outra pergunta, hein? Ó, a segunda pergunta. Qual é o neurotransmissor do axônio pré-ganglionar do simpático? Agora eu quero saber do simpático. Qual é o neurotransmissor do axônio pré-gânglio no simpático? Que é a mesma coisa que eu falar tóraco-lombar. Já que a gente está falando do sistema nervoso autônomo, não custa nada a gente revisar isso daí, porque em algum momento da aula você pode precisar dessa informação. Aí, agora sim, ó, a maioria falou que o neurotransmissor do axônio pré-ganglionar para o simpático, a maioria falou que é a norepinefrina. Isso está errado, peguei vocês, hein? Continua sendo a acetilcolina, pessoal, continua sendo a acetilcolina. Neurotransmissor pré-ganglionar, nos dois casos sempre é acetilcolina. Isso só muda no neurotransmissor do axônio pós-ganglionar. No pós-ganglionar é que um tem um e o outro tem outro. Vamos continuar essa brincadeira então. Vou fazer mais uma pergunta, hein? Espera aí, vou fazer mais uma pergunta, eu não volto agora não. Qual seria o neurotransmissor do axônio pós-ganglionar do simpático? Então, a maioria falou que é a norepinefrina, o neurotransmissor do axônio pós-ganglionar do simpático. E vocês estão
corretíssimo, está certíssimo, é isso daí mesmo. Última pergunta, hein? Vou apagar as respostas aqui, vou voltar. Qual é o neurotransmissor do axônio pós-ganglionar do parasimpático? Para o parasimpático, eu quero pós-ganglionar. Quem é o neurotransmissor pós-ganglionar do parasimpático? Aí já deu as pessoas que querem para voltar. Então, ó, a maioria falou que é a acetilcolina, mas foi um placar apertado com 17, foi 19 contra 17. A maioria falou que é acetilcolina, mas 17 pessoas falou que é norepinefrina. Para o parasimpático, o neurotransmissor pós-ganglionar é a acetilcolina. A acetilcolina tanto é o neurotransmissor pré quanto pós-ganglionar do parasimpático. E o simpático é que tem dois diferentes. O pré-ganglionar é a acetilcolina e o pós-ganglionar é a norepinefrina, que é a mesma coisa que falar adrenalina. Então, quando você fala do sistema nervoso parasimpático, ó, é o nervo vago que leva essa informação do parasimpático para a maior parte do canal alimentar. A última metade do sistema do intestino grosso, esse não é o parasimpático, mas vai pela medula espinal e sai pela região sacral. Passa essa informação parasimpática pelo nervo esplênico pélvico e aí sim chega a última metade do intestino grosso. Quando você fala do simpático, as respostas do simpático elas vão até o canal alimentar, todas por nervos torácicos e nervos lombares. Quando a gente fala do sistema nervoso entérico, ele já é um grupo de neurônios que inclui alguns neurônios do tipo motores, alguns que são do tipo sensitivo, são sensoriais, e alguns deles são chamados de interneurônios. Você já tem os 3 subtipos de neurônios na própria parede do canal alimentar. Por isso que ele é um sistema nervoso à parte, porque ele já tem todos os grupos de neurônios necessários para controlar o próprio processo de digestão. Independente dos neurônios do encéfalo, independente dos neurônios do sistema nervoso autônomo. Olha que legal essa correlação. Ó. Nem coloquei, nem lembrei de colocar na hora que eu criei esse slide, mas a gente pode fazer agora. Tá? Quando a pessoa sofre uma lesão medular, então, a pessoa que sofreu uma lesão medular, ela não para de digerir os alimentos abaixo da lesão medular, ela continua digerindo os alimentos. Mas não é o sistema nervoso central, não é o sistema nervoso, não é o sistema nervoso central que está fazendo esse comando. É o próprio sistema nervoso entérico. Beleza, então vamos falar um pouco mais desse sistema nervoso entérico. A gente já sabe que ele já tem os neurônios motores, ele já tem os próprios interneurônios, ele já tem os neurônios sensitivos. Todos esses neurônios estão dentro da parede do canal alimentar. Tá? Eu não chamei atenção lá atrás, mas o autônomo ele tem os gânglios dos autônomos, né? Tem o gânglio do simpático e tem o gânglio do parasimpático. Esses gânglios também estão, os gânglios do parasimpático, eles também estão dentro da parede do canal alimentar. Mas eles são do parasimpático, eles não são do sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico ele vai ter plexos de neurônios. Que aí você vai ter neurônios motores, interneurônios e neurônios sensitivos, como eu vou mostrar para vocês na sequência. A organização desse sistema nervoso entérico, esses grupos de neurônios motores, interneurônios e sensitivos, está criando 2 plexos, 2 conjuntos de neurônios. Um é denominado de plexo mioentérico, e o outro é denominado de plexo submucoso. Então, olha o que eu tenho nessa figura para vocês. Ó. A camada mucosa está apresentada. O que é a camada mucosa? Seria todo esse círculo daqui. A camada submucosa está apresentada, toda essa região branca ali que eu circulei, né? Temos a camada muscular, que seria essas 2 camadas juntas, ó. E a camada serósica, que é a mesma coisa que a gente chama de túnica adventícia, é essa que está por fora. Né? Independendo da região, se for na região do intestino delgado, do intestino grosso, é o próprio peritônio, que seria essa camada serósica. Onde estão os plexos? Que é o plexo submucoso e o plexo mioentérico, né? Os conjuntos de neurônios que são esses 2 plexos. O plexo submucoso, ele está aqui, ó, na camada submucosa. Essa camada branca aqui, que é a tela submucosa. Os neurônios desse plexo estão organizados aí, ó, montando uma teia de neurônios dispersa
dentro dessa camada submucosa, esse tecido conjuntivo que rodeia os neurônios. Esse plexo é chamado de plexo submucoso. E o plexo mioentérico? Aí o plexo mioentérico está aqui, ó, nessa posição, entre a camada circular e a camada longitudinal do músculo liso. Então você tem aí um músculo liso formando uma túnica muscular, que é uma túnica média, também pode chamar assim, e você tem dois tipos de músculos ali organizados. Um músculo circular, que circula, né? Circula o lumen, esse músculo circular, ele tem esse formatozinho. Deixa eu apagar essas figuras e pegar uma célula em específico para mostrar para vocês. Pegar essa célula aqui, mas eu vou botar uma tinta mais escura. Ó, vamos pegar a camada circular. Ó. Veja essa fibra muscular que está aqui, que eu vou delimitar para você. O comprimento dela está orientado a favor da circunferência do lumen. Por isso que a gente diz que ela é uma camada de músculo circular. Porque todas as fibras musculares estão orientadas assim, ó, ao redor do lumen desse canal alimentar. Destaquei ela em preto para você. E a camada mais externa dessas duas é a camada longitudinal. Aí o músculo liso aqui está organizado com uma orientação diferente, ó. Está organizado ao longo do comprimento do canal alimentar. Entre essas duas camadas de músculo liso, você tem o plexo mioentérico, o conjunto de neurônios que forma esse plexo mioentérico. Então tá aí, o plexo mioentérico e o plexo submucoso. Localizamos eles. Vamos ver o que tem aqui na sequência para a gente continuar. Então, o plexo mioentérico, que é esse que está aí entre a camada longitudinal e circular de músculos lisos, ele também é conhecido pelo nome de plexo de Auerbach, que é o nome do pesquisador que descreveu ele pela primeira vez. Você tem o plexo de Auerbach. É a mesma coisa que você falar plexo mioentérico. Os neurônios motores que fazem parte desse plexo mioentérico, desse plexo de Auerbach, eles controlam a frequência da contração da túnica muscular, né? De quanto em quanto tempo que esse músculo liso ali presente precisa contrair. E também controla a força da contração dessa túnica muscular, controla as duas coisas, é tanto o ritmo da contração, né? O ritmo do peristaltismo, por exemplo, o ritmo da motilidade, como a força que a motilidade vai fazer em cada uma das contrações. Então, são os neurônios do plexo de Auerbach, que é o plexo mioentérico, a realizar esse controle. Os neurônios do plexo submucoso, deixa eu afastar aqui o meu rosto para a gente poder ver o que está lá. Esses neurônios do plexo submucoso, encontrados na subcamada submucosa, o nome da camada, né? Também chamada de tela submucosa, esses neurônios controlam as secreções das células epiteliais da mucosa. Então, vou voltar até na figura para mostrar isso para vocês. Ó. Vou voltar nessa figura aqui, que está mostrando algumas glândulas. Então, olha o que a gente tem. Ó. Olha essa glândula aqui, a localização dela. Aqui, ó, a gente está dando um destaque na glândula sem a camada que está por cima dela. Agora, veja a mesma glândula envolvida pela camada dela. Nessa parte, está mostrando que as partes mais profundas da glândula, ela está na camada submucosa. Mas o ducto da glândula está na camada mucosa. Então, essa secreção que vai ser liberada por essa glândula, esse epitélio da glândula, essa secreção está sendo controlada pelos neurônios do plexo submucoso. Então, lá no estômago, por exemplo, com as suas glândulas gástricas, a liberação dos conteúdos da glândula gástrica é feita sob o controle dos neurônios do plexo submucoso. Agora, a motilidade, um exemplo, né, de propulsão e retropulsão que tem lá, sendo feita pelo músculo liso da camada circular e longitudinal do estômago, esse é controlado pelos neurônios do plexo mioentérico. Então, veja, já tem os grupos de neurônios que precisam para controlar essas atividades do canal alimentar, não só do estômago, que eu usei como um exemplo, mas de todo o canal alimentar a partir do esôfago.
Os neurônios sensitivos, os sensoriais do sistema nervoso entérico, todos eles, independente são neurônios sensoriais que vão levar informação para um plexo ou para o outro, todos eles estão fazendo parte do epitélio da mucosa. Estão voltados, né, para o interior do canal alimentar, com parte do epitélio ali presente. E eles são de dois tipos. Esses neurônios sensitivos, eles vão estar associados a quimiorreceptores, são grupos de neurônios especializados em perceber o conteúdo químico no interior do canal alimentar. Que conteúdo químico? Especificamente a acidez. Eles vão perceber principalmente a quantidade de ácido, a quantidade de hidrogênio presente no interior do canal alimentar. Por isso o nome deles são quimiorreceptores. E também tem alguns neurônios sensitivos que estão associados a estruturas de mecanorreceptores, que são neurônios especializados em perceber mudanças mecânicas no ambiente, como, por exemplo, o estiramento da parede. Quando o alimento vai entrando no estômago, só um exemplo, ele vai distendendo a parede do estômago, até o ponto que ativa um mecanorreceptor. E esse mecanorreceptor ele está ligado a um neurônio sensorial do sistema nervoso entérico. Onde que estariam esses neurônios sensoriais dos dois tipos, quimiorreceptores ou mecanorreceptores? Vou mostrar para você lá naquela figura de novo, vou voltar que ela é boa nesse sentido. Ó. Esse epitélio aqui, ó, esse epitélio de revestimento, é aí que você encontra os neurônios sensitivos dos dois tipos. Nesse localzinho aqui, ó, no interior do canal alimentar, porque aí ele vai ficar em contato tanto com o conteúdo do alimento, né, se ele for um alimento que tiver com muitos ácidos ou com poucos ácidos, ativa o quimiorreceptor. Ou a distensão da parede, ó, se essa parede ficar muito mais esticada, porque ó, né, a câmara está muito cheia de alimento, isso ativa o mecanorreceptor para ele continuar a via de transdução de sinais que contribui para a digestão do conteúdo desse canal alimentar. O que tem na sequência agora? Deixa eu ver. E aí, para completar essa ideia inicial, vamos falar um pouco das vias reflexas gastrointestinais, que nada mais são que arcos reflexos constituídos por componentes do canal alimentar e do sistema nervoso entérico. Arcos reflexos são vias longas de neurônios ou são vias curtas de neurônios? A maioria das pessoas falou que um arco reflexo refere-se a uma via longa de neurônios, tem muitos neurônios. E a resposta correta é o contrário. Um arco reflexo é uma via curta de neurônios, tem poucos neurônios envolvidos. Por isso que é um arco, por isso que é um arco. Em vez da informação sensorial percebida na periferia do corpo, ir em direção ao encéfalo, para o encéfalo decidir a resposta motora e devolver para a periferia do corpo, esse arco reflexo ele é mais rápido. Na própria medula espinal, você já pode ter interneurônios que devolvem a resposta motora. Então veja que o arco que eu fiz, ó, ele tem menos neurônios e ele é mais rápido para voltar a resposta motora do que se o encéfalo precisasse ser formado e depois ter que devolver a resposta motora por vários subtipos de neurônios no meio do caminho. Então, um arco reflexo é uma via rápida, uma via curta de neurônios. Vou aumentar minha câmera aqui temporariamente para vocês me verem melhor, né? Então, quando você fala de um arco reflexo, por exemplo, o reflexo patelar, a pessoa vai bater o martelinho lá na região de estiramento entre a sua patela e a sua coxa, ou entre a coxa e a canela. Aí tem uma regiãozinha que você tem os receptores sensoriais de estiramento. É em cima dessa regiãozinha do tendão que tem esses receptores que a pessoa quer pressionar, né, com o martelinho dela lá. Aí essa informação sensorial, ela vai até a medula espinal, e da medula espinal já tem um interneurônio que passa uma resposta motora para o primeiro neurônio motor que está voltando. Aí a pessoa, como resposta motora, ela dá o chute. Então, é uma via curta, uma via que vem a informação sensorial para a medula espinal e já volta a informação motora para o órgão efetor. O seu cérebro, ele também é informado. Na hora que a informação sensorial vai para a medula espinal, essa informação que chegou na medula se subdivide em uma porção que vai voltar para a periferia na forma de informação motora
e uma porção que vai ser encaminhada até o seu encéfalo para você ser informado daquela informação sensorial. Então, percebeu a diferença das duas coisas? Se o encéfalo tiver que decidir a ação que vai ser tomada, demora mais a informação motora descer de volta até o órgão efetor do que no caso desse arco reflexo patelar, que sem você querer, força você dar o chutinho com o pé, com a perna. Não conseguiu entender? Um arco reflexo é um conjunto de neurônios que gera uma resposta rápida. É um conjunto curto de neurônios. Então, a informação chega no cérebro, ela sempre chega. Mas não foi você que decidiu dar o chutinho do arco, do reflexo patelar. Não foi. Foi o próprio arco reflexo que, uma vez ativado, já gera um movimento de chute. E só depois de alguns milissegundos é que o seu cérebro é informado que você deu aquele chute. Algo bem parecido tá quando você está, por exemplo, dirigindo o seu carro. Não é um reflexo patelar, esse é um arco reflexo que você adquiriu ao longo da sua vida. Você está dirigindo o seu carro, aí você está olhando o carro da frente, mas você não está, às vezes, nem raciocinando se você está perto demais ou está longe demais do carro da frente. Você já tem vários arcos reflexos que vão dirigindo o carro, você mantém a atenção, mas na maioria das vezes você não está pensando em virar o volante para um lado ou para o outro, engatar a marcha, pisar no freio, pisar no acelerador. Você não está pensando nisso toda hora. São vários arcos reflexos que estão guiando o carro. Você só está ali, ó, mantendo uma atenção para se alguma coisa de perigo der errado, você, às vezes, antecedeu o que um arco reflexo não pode anteceder. Por outro lado, tem alguns arcos reflexos que são meio protetores. Ó. Às vezes, você está guiando o carro e, de repente, o carro da frente freia de uma vez só. Ele freia de uma vez só. Antes do seu cérebro raciocinar e processar a informação visual que um carro freou na sua frente, a via visual já gera um reflexo que vai lá para o seu pé, enfiar o pé no freio, antes do seu cérebro entender que era necessário você pisar no freio. Então, percebeu? Ó, a informação visual desse momento, que o carro na frente freou de uma vez só. Essa informação visual, na hora que ela entra no seu sistema nervoso central, antes de chegar nas partes do cérebro que processam ela para você entender o que aquilo significa, ela também já foi levada na forma de um arco reflexo para você meter o pé no freio. Então, isso foi um arco reflexo que você desenvolveu ao longo da sua vida, que é uma via mais curta e mais rápida de se gerar uma resposta reflexa do que seria o seu sistema nervoso central gerar essa mesma resposta reflexa. Quando pensa no sistema nervoso entérico, a digestão está sendo processada por meio de reflexos, que são as vias reflexas gastrointestinais. A não ser que o autônomo interfira para aumentar o ritmo ou diminuir o ritmo da digestão, são os arcos reflexos gastrointestinais que, pelo sistema nervoso entérico, estão realizando o processo da digestão. É o caso desse paciente que eu estava avisando ali no começo, né? Ele sofreu uma lesão medular, mas o sistema nervoso não parou de fazer digestão, porque é um arco reflexo, independente do encéfalo, que está guiando o processo de digestão lá no sistema nervoso entérico. E elas regulam a secreção e a motilidade em resposta ao estiramento da parede. Então, se houver um enchimento de alguma parte do canal alimentar, esses arcos reflexos começam a ser ativados mais naquele lugar para regular quanto de secreção tem que cair no canal alimentar e quanto que vai ter de motilidade, tanto a frequência quanto a força da contração. E também, não só pelo estiramento, mas eles também podem ser ativados de acordo com a composição química do alimento que está ali no canal alimentar. Coloquei essa imagem aqui para dar uma ideia geral, né, esse esquema, para dar uma ideia geral dessa relação aí das vias reflexas gastrointestinais. Então, você pode perceber, ó, em azul, tudo que está em azul se refere a receptores sensoriais, que estão aí na parede do canal alimentar, ou os neurônios sensoriais ligados a eles. Então, por exemplo, o epitélio da mucosa, lá no canal alimentar, essa é a camada mais interna da parede, né? Mais voltada para o alimento. Ela é onde você encontra os receptores sensoriais, que podem ser de estiramento, é o mecanorreceptor, ou o quimioreceptor, que percebe aí a acidez, o grau de acidez.
Uma vez que esses neurônios sensoriais identificam essa informação sensorial, por meio dos neurônios sensoriais, eles vão encaminhar essa resposta para neurônios motores do plexo submucoso. Esses neurônios motores do plexo submucoso, eles já podem devolver, ó, em vermelho está os neurônios motores, a resposta motora para a própria parede do canal alimentar executar, para o próprio epitélio. Então, se é o plexo submucoso, ele controla a secreção das glândulas. Os neurônios sensoriais, eles também podem fazer isso, ó, enviar essa informação, eles vão estar fazendo isso ao mesmo tempo. Essa informação para os interneurônios do plexo mioentérico, e aí esses interneurônios do plexo mioentérico, eles geram dois tipos de respostas motoras. Aquelas que vão controlar as camadas longitudinais e circulares do músculo liso, modificando a motilidade dele, modificando o peristaltismo, ou encaminhar a informação motora também para o plexo submucoso. E aí os neurônios motores do plexo submucoso aumentam a secreção para o interior do canal alimentar. Os neurônios sensoriais que foram ativados, eles também podem informar, por exemplo, o seu sistema nervoso autônomo e o seu sistema nervoso central, para que juntos, de acordo com as necessidades do corpo, o ritmo da digestão possa ser aumentado ou possa ser diminuído. Que aí o sistema nervoso autônomo ele voltaria, né, ativando os neurônios do plexo mioentérico ou ativando os neurônios do plexo submucoso para regular qual é o ritmo correto da digestão. As fases da digestão são 3 fases. É a fase cefálica da digestão, tem a fase gástrica da digestão e tem uma última fase que é denominada de fase intestinal do processo de digestão. Então, quando se fala em fases da digestão, refere-se a esses 3 momentos do processo digestório. A fase cefálica, que normalmente ela influencia, não é que ela é a única responsável pela digestão, não, mas ela influencia a digestão com certeza. A fase gástrica, que é essa, se o alimento chegar ao interior do estômago, com certeza já vai começar o processo digestório. E tem a fase intestinal. Então, vamos falar um pouquinho dessas 3 fases. Então, ó, aqui nesse esquema eu estou mostrando um pouquinho para vocês. Uma vez que se começa a fase gástrica da digestão, essa fase gástrica, ela está muito sob o controle do hormônio gastrina, que está ali, né, sendo apresentado ali na parede para a gente. E também vamos ter um controle neural, não é só o controle hormonal, né? O controle hormonal ele é feito pela gastrina, mas também vai existir um controle neural. Neurônios ali, como a gente falou lá atrás, nós temos 2 plexos de neurônios que estão associados à estrutura de arcos reflexos gastrointestinais. Então, esses neurônios vão fazer uma controlação, um controle neural. E outra, esses neurônios também vão sofrer influência do sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo muito relacionado com a fase cefálica. Vamos comentar sobre isso já já. Agora, a fase intestinal, então você tem aqui ó, a fase intestinal sendo apresentada, ela também tem tanto um controle neural sendo exercido, também tem neurônios envolvidos no controle desse processo de digestão, como também tem um controle hormonal. Também estão sendo liberados hormônios que vão atuar no processo de digestão, auxiliando o intestino delgado a realizar toda aquela potente digestão que a gente estava falando até a aula retrasada. Então, quais são os hormônios que você encontra atuando na região do intestino delgado? Você tem a CCK, colecistocinina, e você tem a secretina. A secretina sendo a responsável pela liberação do suco pancreático, assim como a colecistocinina também auxilia nessa liberação do suco pancreático. A colecistocinina, além de auxiliar na liberação do suco pancreático, ela também está envolvida... Cadê o ponteiro do mouse que subiu aqui? Também está envolvida na liberação da bile pela vesícula biliar. Então, você tem a colecistocinina atuando nesses 2 líquidos e a secretina atuando somente no suco pancreático. Aí você tem uma regulação hormonal intestinal. Mas essa fase cefálica também está muito ligada a uma regulação neural. Por quê? Ela está ali presente
para preparar tanto a boca quanto o estômago para o alimento que ainda vai ser ingerido. Por exemplo, o fato de você ver um alimento, ou você sentir o cheiro do alimento, ou você começar a pensar em algum tipo de alimento, isso também começa a preparar a sua boca e o seu estômago para um possível alimento que você ainda vai receber, que você ainda vai ingerir para o canal alimentar. Então, é uma fase cefálica. É o pensamento, a informação sensorial do cheiro que vai para o encéfalo, da visão que vai para o encéfalo, ou do sabor, né? Caso você prove um pouquinho do alimento, né? Antes de começar realmente a ingerir ele em grandes quantidades. Todos esses sentidos sensoriais, eles encaminham informações para o seu encéfalo, que, por sua vez, ao atuar pelo sistema nervoso autônomo, começa a interagir com a região da boca e com a região do estômago, fazendo na boca você salivar, mesmo sem ter colocado o alimento na boca. Às vezes, só de ver isso, você já começa a salivar. E produzir e secretar o suco gástrico, além de aumentar a motilidade do estômago. Então, essa fase cefálica é uma fase muito neuronal, é muito relacionada aos neurônios. E aí, por meio do sistema nervoso autônomo, esses neurônios fazem a sua boca salivar, suas glândulas salivares começarem a aumentar a secreção, e o seu canal alimentar na região do estômago começar a aumentar a secreção e a motilidade, para preparar todas essas estruturas para o alimento que você vai ingerir na sequência. Então, essa é a fase cefálica. A regulação que nós temos aqui é principalmente uma regulação neural. Não há uma regulação hormonal envolvida. Né? São os órgãos dos sentidos ajudando a preparar o canal alimentar nessa primeira porção que vai receber o alimento vindo. Então, a informação sensorial desses tipos de sentidos, o cheiro, a visão, o pensamento, o sabor, vai ser encaminhada para o córtex do seu telencéfalo, para a região do hipotálamo, lá no seu diencéfalo, e para o tronco encefálico. O tronco encefálico da pessoa, né? Formado por ponte, bulbo e mesencéfalo. A informação motora, que volta do córtex, do hipotálamo e da região do tronco encefálico para as glândulas salivares presentes na sua boca, essa informação motora ela vai viajar até as estruturas das glândulas salivares por ramos do nervo facial, que é o sétimo par de nervos cranianos, ou por ramos do glossofaríngeo, que é o nono par de nervos cranianos. Por sua vez, as informações motoras desses três centros integradores, né, no córtex, no hipotálamo e no tronco encefálico, mas aquelas informações motoras que vão ser encaminhadas em direção ao estômago para aumentar o trabalho das glândulas salivares, e também não só das glândulas salivares, né, mas aumentar a motilidade estomacal antes do alimento entrar no canal alimentar, essa informação motora ela vai viajar para o estômago através dos ramos que vão aí fazer das fibras que vão fazer parte do nervo vago, o décimo par de nervos cranianos. Fase gástrica da digestão, pensando inicialmente pela regulação neural. Então, a fase gástrica é a que está acontecendo no estômago, né? A digestão lá ao nível do estômago. Qual é a regulação neural? Os neurônios trabalham de que maneira para regular o ritmo da digestão no estômago? Aí você tem a distensão da parede estomacal sendo um dos estímulos que iniciam essa fase gástrica, né? Então, aqui a pessoa já engoliu o alimento e já foi conduzido até o estômago. A distensão, quanto mais alimento tiver dentro do estômago, mais distendido a parede estomacal vai ficando, né? Porque está enchendo de alimento. Isso tende a ativar os receptores de distensão, são os neurônios sensoriais que estão ali na parede, fazendo parte do arco reflexo dela. E aí esses receptores de distensão, uma vez ativados, porque tem uma distensão naquela parede estomacal, esses receptores de distensão, por sua vez, ativam os neurônios do plexo submucoso, lá na camada submucosa. E esses neurônios do plexo submucoso, eles estimulam os neurônios do parasimpático, que, por sua vez, vão estimular o aumento das ondas peristálticas e vão estimular as glândulas gástricas. Então, ó, aqui você teve o neurônio do plexo ativando os neurônios parasimpáticos. Mas, claro
esses neurônios parasimpáticos, para eles aumentarem o peristaltismo, eles tiveram que estimular os neurônios do plexo bioentérico. Para estimular aumento das glândulas gástricas, né, para aumento da produção da secreção das glândulas gástricas, esses neurônios parasimpáticos, eles tiveram que devolver uma resposta motora e estimulasse os neurônios do plexo mucoso novamente. Então, é uma coisa ativando a outra, como se fosse um arco rápido. Essa regulação neural também pode fazer com que os neurônios do próprio plexo submucoso estimulem diretamente as ondas peristálticas a aumentarem e estimulem diretamente a secreção das glândulas gástricas. Então, ondas peristálticas é o plexo mioentérico. Mas o plexo submucoso também manda axônios para o plexo mioentérico, estimulando esses neurônios que, por sua vez, aumentam o peristaltismo daquela camada da estrutura que ela faz parte. A regulação neural, ela também pode começar a ocorrer de acordo com a elevação do pH que chega no alimento, principalmente quando o alimento é muito rico em proteínas. Quando a gente ingere alimentos, os alimentos eles sempre vão ter proteínas de alguma maneira. E dependendo do tipo de alimento, a quantidade de proteína que ele pode ter é maior ainda ou é menor ainda. Então varia muito de qual é o alimento que a pessoa está comendo. Mas de maneira geral, sempre os nossos alimentos mais comuns têm bastante proteína ali envolvida. E proteína é uma das coisas que consegue sequestrar o hidrogênio do suco gástrico dentro do estômago. Como o hidrogênio, né, então o alimento é ingerido pela pessoa, ele foi levado até o estômago dela, as proteínas desse alimento começam a interagir com o hidrogênio do ácido clorídrico do suco gástrico. Eles começam a tirar o hidrogênio do suco gástrico e ligar na sua própria estrutura. Por isso que as proteínas também são usadas no sangue, como tampões, para não deixar o pH do sangue mudar. Mas qual é a consequência disso? Na hora que as proteínas do alimento começam a remover demais os hidrogênios do suco gástrico, isso tende a fazer com que o pH fique cada vez mais básico dentro do estômago. Não vai ficar grande, não vai ficar alcalino, não vai chegar a ficar alcalino. Mas se o pH do suco gástrico é por volta de 2, quanto mais proteína com o alimento tiver no estômago, vai elevando esse pH. Em vez de 2, fica 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, pode chegar a 3. Então não chegou a ser um pH alcalino ainda, mas ele está mais alcalino do que é quando a pessoa estava de estômago vazio. As proteínas do alimento que a pessoa ingeriu, que isso chegou ao estômago, estão removendo hidrogênios do suco gástrico, tornando ele um pouquinho mais alcalino do que é se a pessoa não tivesse alimento nenhum no estômago. Qual é a consequência dessa mudança de pH, que era um pH muito ácido, e ficou um pouquinho menos ácido, ficou um pouquinho mais alcalino do que é o normal? Isso vai ativar os quimiorreceptores que também estão ali no epitélio da parede estomacal, porque eles percebem as mudanças químicas no interior do lúmen do canal alimentar. Nesse caso específico, a gente está falando do estômago mesmo. Esses quimiorreceptores ativados, porque o pH ficou levemente mais alcalino, eles também estão contribuindo para ativar os neurônios do plexo submucoso e, como consequência, causar aumento das ondas peristálticas e estimulação da secreção das glândulas gástricas, tanto diretamente quanto indiretamente por meio do parasimpático. Então, você tem as duas coisas aí. Tanto a ativação de estiramento nos mecanorreceptores, quanto a ativação química dada pelos quimiorreceptores, eles estão acontecendo ao mesmo tempo, nessa fase gástrica, de acordo com a regulação neural, o que está relacionada com o parasimpático sendo mais ativado, para aumentar o ritmo da digestão estomacal. A regulação hormonal, ela se dá por meio do hormônio gastrina, liberado pela célula G. Esse hormônio gastrina, ele vai ser liberado por essa célula G, né, G de gato, que é célula secretora de gastrina, por isso o nome dela também pode ser chamado de célula G. Por alguns estímulos, como por exemplo, a distensão da parede estomacal, isso faz a célula G da própria parede começar a secretar o hormônio gastrina
para a corrente sanguínea que está lá na camada submucosa. Tem vasos sanguíneos na camada submucosa, e aí esses vasos sanguíneos recebem o hormônio gastrino liberado pela célula G. Quando tem proteínas parcialmente digeridas, e como consequência também há uma pequena elevação no pH, isso também é um estímulo que faz a célula G secretar o hormônio gastrina. Ou acetilcolina. Acetilcolina liberada por neurônios olha que belezinha aqui, ó, que a gente fez aquela revisão rápida, neurônios do parasimpático. E aí a acetilcolina aqui eu estou falando dos neurônios pós-ganglionares do parasimpático. Essa acetilcolina, ao chegar à célula G, também estimula ela a liberar o hormônio gastrina. Olha a consequência, então, da liberação da gastrina. Uma vez que ela foi liberada por qualquer um desses motivos, né, por exemplo, se a pessoa comeu e isso distendeu a parede do estômago, já vai liberar a gastrina. Se essa quantidade de alimento que chegou ao estômago tinha proteínas, elas já foram parcialmente digeridas, isso vai fazer liberar a gastrina. Né? Se o suco gástrico começou a perder hidrogênio para as proteínas do alimento, aí vai ter elevação no pH, isso também vai liberar gastrina. Olha que bacana, ó, olha que legal, ó. Se você tomar uma xícara de café antes de se alimentar, você também está liberando gastrina que vai favorecer o processo da digestão. Ou o contrário, se você se alimentou e depois tomou uma xícara de café, isso também vai favorecer o processo da digestão, porque a cafeína faz liberar a gastrina. E a gastrina, como eu vou mostrar para vocês agora, vai auxiliar a pessoa a executar um processo digestivo mais intenso. Ou parasimpático. Parasimpático, aquele momento de repouso, de digestão, se você está dando uma descansada, uma relaxada depois de comer, isso vai fazer com que o seu parasimpático fique mais atuante. E ele libera mais acetilcolina sobre a célula G, e isso também vai favorecer o seu processo de digestão. Aí você tem, ó, uma vez que a gastrina for liberada na corrente sanguínea, e pela corrente sanguínea ela poder chegar às células da parede estomacal, ela vai estimular as glândulas gástricas a realizarem as suas secreções. A glândula gástrica é aquela que está liberando os componentes do suco gástrico, né? HCl, a pepsina, aliás, o pepsinogênio, né? Quando é liberado é o pepsinogênio. Tem a lipase gástrica, etc. e tal. Ela também vai fazer com que haja um fortalecimento da contração do esfíncter esofágico inferior. E aí, dessa maneira, o alimento não vai entrar de novo para dentro do esôfago, né? Se você tem o esfíncter esofágico inferior fechado completamente sobre a ação da gastrina, o alimento que entrou no estômago fica contido dentro do estômago, a não ser que ele passe pelo esfíncter pilórico. Essa gastrina também age na camada muscular, fazendo com que haja aumento da motilidade estomacal, de propulsão e retropulsão. Essa gastrina também faz com que haja um leve relaxamento do esfíncter pilórico. Então, esse esfíncter pilórico ele não vai relaxar completamente, né, tendo uma grande abertura para o alimento passar para o duodeno. Não. Vai fazer com que haja um leve relaxamento. Então, esse esfíncter pilórico ele faz um relaxamentozinho, mas ainda fica com a passagem pequena demais. Aí não vão ser grandes porções do alimento que conseguem deixar o estômago em direção ao duodeno. Vai ser necessário que essas porções sejam em pacotes bem menores, só um tamanho suficiente para passar por esse esfíncter pilórico. E o processo de digestão do duodeno se iniciar com pequenas porções de alimento por vez. A última das fases da digestão é essa, a fase intestinal. Essa fase intestinal da digestão, pensando primeiramente pela regulação neural, né, como os neurônios do intestino vão ajudar a controlar a digestão, essa regulação neural, ela ocorre sob estímulos da distensão da parede do duodeno, primeira porção do intestino delgado, fazendo com que haja uma estimulação dos receptores de distensão, são os tais dos mecanos receptores que estão ali presentes no revestimento dessa parede intestinal, na porção do duodeno. Esses receptores de distensão vão enviar suas informações sensoriais
em direção ao bulbo no tronco encefálico. E, por sua vez, a atividade bulbar aumentada inibe a atividade parasimpática. Os neurônios, os interneurônios do bulbo, eles começam a inibir os neurônios os neurônios motores parasimpáticos que estão partindo do bulbo, voltando ao canal alimentar. E estimulam, ao mesmo tempo, estimulam os neurônios motores que fazem parte da divisão simpática. O alimento vai saindo em pequenas porções do estômago e entrando no duodeno. Ele vai se acumulando. Toda vez que tiver uma porção de tamanho suficiente para passar pelo esfíncter pilórico, ela enche para fazer parte do enchimento que está dando a distensão do duodeno. E isso ativa os receptores de distensão da parede duodenal, que envia as informações sensoriais para o bulbo no tronco encefálico. E aí você tem uma distinção de resposta. Os neurônios do bulbo inibem os neurônios parasimpáticos, os neurônios motores parasimpáticos, e estimulam os neurônios motores do simpático, lá no sistema nervoso autônomo. Por sua vez, esses neurônios do simpático, ao atuarem no estômago, ó, veja que a origem foi no duodeno, mas ao atuarem agora os neurônios simpáticos sob a parede gástrica, diminui a intensidade do peristaltismo no estômago e aumenta a contração do esfíncter pilórico para poder diminuir o quanto de alimentos chega ao duodeno. Já deu um enchimento grande o suficiente no duodeno, não tem como ele ser distendido mais. Por meio de todo esse arco aí reflexo gastrointestinal, você está inibindo, está freando, vamos botar assim, está freando a digestão gástrica para poder o alimento que está dentro do duodeno ser digerido no ritmo adequado, mais lento, no intestino delgado. Então, essa alça neural aqui, esse arco reflexo que a gente está falando, que é chamado de reflexo enterogástrico, ele está favorecendo a digestão intestinal e inibindo a digestão gástrica, devido à quantidade do conteúdo presente no intestino delgado, para poder não ser excessivo e o ritmo de digestão ocorrer adequadamente. A regulação hormonal ela acontece no intestino delgado por conta de dois hormônios diferentes, A colicistocina, que a gente vai falar primeiro, e tem também o hormônio secretina, sendo liberado por células enteroendócrinas da parede intestinal. Então, a célula S é quem libera a secretina. A célula CCK é quem libera a colicistocinina. Começando pela colicistocinina, vamos falar primeiro da participação dela. O que normalmente leva a célula CCK a liberar, ela é uma célula enteroendócrina que está nas glândulas intestinais, nas glândulas da parede do próprio intestino delgado. Os estímulos que levam essa célula a secretar o hormônio colicistocinina são proteínas parcialmente digeridas, quando entra um conteúdo de proteínas parcialmente digeridas, isso é o estímulo que faz essa célula CCK liberar a CCK, o hormônio colicistocinina. Ou triglicerídeos que estão parcialmente digeridos. Se você tem aí lipídios na forma de triglicerídeos parcialmente digeridos, também é um estímulo que faz essa célula liberar o seu hormônio. E uma vez que ela libera a colicistocinina, essa colicistocinina vai, pela corrente sanguínea, chegar às paredes da vesícula biliar, induzindo contração da vesícula biliar. E aí você já viu, Olha o que tinha, O estímulo no lipídio, parcialmente digerido. Agora você vai ter a contração da vesícula biliar e, por meio da bile, ao chegar a bile dentro da estrutura do duodeno, vai facilitar mais ainda a digestão dos lipídios. Ao mesmo tempo, a colicistocinina vai chegar pela corrente sanguínea na região do hipotálamo. Hipotálamo, Hipotálamo a gente está falando lá da região do diencéfalo, a região que controla todo o sistema nervoso autônomo. Esse hipotálamo é o local que tem o centro da saciedade, um grupo de neurônios chamado de centro da saciedade. Esses neurônios, por sua vez, sendo ativados, vão gerar a sensação de plenitude que a gente tem, Que aí não dá mais vontade de comer.
Você já tinha comido muito e seu estômago estava muito cheio. Agora que uma boa porção desse alimento passou para o duodeno, você começa a sentir a sensação de saciedade dado pelo centro da saciedade estimulado pelo hormônio colecistocinina. E isso faz você perder a fome. Você tem até aquela sensação de que já comi até demais, estou full, estou cheio, estou saciado, para você não continuar a sua ingestão e isso atrapalhar o ritmo da digestão no intestino delgado. E essa célula CCK, por meio do seu hormônio, também está inibindo o esvaziamento gástrico, porque ele também esse estímulo do hormônio colecistocinina, ao chegar ao esfíncter pilórico, também está promovendo a contração desse esfíncter pilórico. Não é só o simpático, mas também o próprio hormônio colecistocinina intestinal, ao chegar no esfíncter pilórico, também inibe a passagem de alimento por ele, induzindo uma contração mais forte nesse esfíncter pilórico. Como consequência, todos esses fenômenos, acho que tem mais um só, todos esses fenômenos estão aí auxiliando a digestão intestinal e freando a digestão estomacal. Essa colecistocinina também é um dos hormônios responsáveis pela secreção do suco pancreático, lá na região do pâncreas. Aqui, pensando na digestão dos componentes que estão aí fazendo parte do quimo no interior do duodeno. Então, você tem aí a parte das enzimas no suco pancreático, elas vão ser liberadas sob a ação do hormônio colecistocinina. As enzimas do suco pancreático, tanto as ativas quanto as inativas. O hormônio secretina, que é o segundo hormônio importante de a gente comentar nessa regulação hormonal, ele vai estar sendo liberado pela célula S toda a vida que um quimo contendo muito ácido entrar no duodeno. Então, o alimento que estava no estômago se misturou muito com aquele hidrogênio todo e ficou muito mais ácido. Na hora que uma porção desse alimento ácido entra para o duodeno, isso já é um estímulo que faz as células S da parede duodenal secretar o hormônio secretina, que, por sua vez, pela corrente sanguínea também chega às paredes estomacais, lá no estômago, inibindo a secreção do suco gástrico. E estimula a secreção do suco pancreático, agora rico em bicarbonato. É por isso que eu estava falando lá no começo da aula, né? Que é preciso tanto a secretina quanto a colecistocinina para ocorrer a liberação correta do suco pancreático. A secretina estimula o bicarbonato ser secretado pelas células lá no pâncreas que são responsáveis por ele. E a cistocinina é a responsável que age sobre as células produtoras das enzimas para fazer elas também serem secretadas. Aí você tem agora as duas coisas no suco pancreático. Tem o bicarbonato, que ao entrar no duodeno vai servir para neutralizar o quimo acidificado, ele ficar com pH normal intestinal. E também vai ter as enzimas digestivas para atuar sobre os componentes que vão gerar nutrientes lá, participando do quimo. Como consequência, tem as duas coisas ali. Os dois tipos de hormônios se completando para atuar na digestão intestinal. Mas, em linhas, se a gente fosse resumir tudo isso, essa regulação, tanto neural quanto hormonal, na fase intestinal, tende a diminuir o ritmo de digestão no estômago, na fase gástrica, e isso beneficia a digestão intestinal. Na hora que os alimentos já estão muito digeridos no intestino delgado, esses fenômenos que inibiam o estômago vão reduzindo e vai desinibindo o estômago para ele intensificar a digestão e já mandar mais uma porção de alimento para o intestino começar a sua digestão. Então é sempre uma alça de feedback, né? Você tem sempre arcos reflexos, gástricos ou intestinais, que estão aí sendo trabalhados. E sobre o efeito do sistema nervoso autônomo, esses arcos reflexos podem ser mais rápidos, eles podem intensificar, não, mais rápidos não, podem intensificar a digestão ou podem retardar o processo da digestão. Olha que belezinha, nós acabamos. Descrevemos a regulação neural e hormonal das fases da digestão. E aí nós conseguimos cumprir mais esses objetivos de aula.
aqui pensando na nossa disciplina de sistema digestório. Show de bola, então. Então, galera, é isso aí. Obrigado aí por você ter participado dessa nossa conferência de hoje, nessa quarta-feira aqui, quente, ó, tá vendo? Eu tô até brilhando aqui, de tão suado que eu tô dentro de casa. Muita saúde para todo mundo aí. Bom final de semana, bom resto de semana e um bom final de semana para vocês. Semana que vem a gente se fala. Tchau, tchau.